Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui muito felizes com o nosso 7º podcast, Conversando sobre Jesus. E como estamos na Semana Santa, escolhemos um personagem bastante significativo, hoje com o tema Judas Iscariotes. A vida desse discípulo de Jesus nos traz grandes ensinamentos, porque temos sempre em mente que ele foi um homem muito mau por trair Jesus. Mas vamos analisar se nós também não o traímos todos os dias. Vamos ver a personalidade desse homem e comparar com a nossa. Jesus disse para não julgarmos o próximo, exatamente porque talvez nós sejamos muito parecidos com os nossos próximos. Então vamos lá. Comigo, Irandi Protásio, estão Delina Protásio. Olá, Delina. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês, com esse tema tão maravilhoso que é Judas Iscariotes. Eu espero que nossas palavras possam tocar o seu coração. Muito bem, seja bem-vinda. E olá, Admilson Barbosa. Bom dia, Irandi. Bom dia, Delina. Bom dia a todos que nos ouvem e nos escutam. É um prazer, mais uma vez, estarmos de volta para levarmos, mais uma vez, a palavra do Mestre. E hoje com esse tema tão interessante, que com certeza vai despertar muitos dos nossos ouvintes. Seja bem-vindo, Barbosa. E vamos então iniciar o nosso podcast, né? Com um texto publicado pela Federação Espírita do Paraná, O Discípulo Iludido. Ele começa dizendo: na dobra dos séculos, ele continua sendo apontado como alguém que destoou no colégio apostólico. Exemplo de mau amigo traidor. Ainda na atualidade, o seu nome é dado aos que traem uma causa, aos que erguem a mão contra quem os brindou com amizade. Dentre os 12 apóstolos, parece ter sido o único que não era galileu. Filho de Simão, era da cidade de Cariote, cidade do extremo sul da tribo de Judá, a uma jornada além do Hebrom. Vamos começar perguntando ao Barbosa. Barbosa, poderia descrever Judas Iscariotes para nós? Olha, Irandi e nossos ouvintes, Judas Iscariotes era um dos 12 apóstolos do Cristo. E ele foi taxado de desonesto por João, que disse que ele tirava algumas moedas do que recebia. Ele foi o discípulo que traiu Jesus com um beijo, tornando esse beijo famoso até os nossos dias atuais. Quando nós achamos que alguém é falso, a gente diz: ele tem o beijo de Judas. Então, até hoje, nós o tratamos como um traidor. Mas, por incrível que pareça, era um dos discípulos que Jesus mais gostava. Era o Judas Iscariotes. Motivo para isso, veremos ao longo da nossa conversa. Mas era esse o Judas Iscariotes. Muito bem. Delina, você tem alguma coisa aí para acrescentar nessa descrição do Barbosa? Eu achei algumas características dele, como o Barbosa disse, ele era responsável, né, pela parte financeira do grupo. E aí estava descrito também que ele era uma pessoa muito inteligente, era um dos mais instruídos dos apóstolos, e ele também era bastante eloquente. Então, provavelmente, quando uma pessoa eloquente, ela tem facilidade, né, de conversar com as outras pessoas, de fazer alianças e tudo mais. Então, eu achei essa parte bem interessante. E alguns estudiosos também dizem que ele tinha boas características. Se estivessem na Bíblia, ou alguns dos evangelistas descreveu nas traduções que a Bíblia passou, né, eles falam que deve ter sido retirado. Mas por ele ter sido um dos 12 apóstolos, ele diz: Jesus não iria, né, escolher uma pessoa de um coração ruim para segui-lo. Então, a gente sabe que todos os apóstolos eram pessoas imperfeitas, assim como nós, né, mas que estavam dispostos ali a seguir o Cristo. Muito bem, a gente vai ver ao longo, né, do estudo, como disse o Barbosa, mais característica desse homem, e
quando analisado, no final nós vamos ver que é uma coisa bastante interessante a personalidade dele, né? O caráter dele. Né? Então, seguindo nosso trajeto aqui, em Cafarnaum, Judas, comumente denominado Judas Iscariotes, né? Que foi, então, o local do seu nascimento. Nós temos muito isso ainda hoje, né? O José de tal lugar, né? A Maria de tal lugar. Então, era muito também disso. Usava o primeiro nome e a cidade, né? Onde aquela pessoa nasceu. Então, ele nasceu em Iscariote e chamava-se Judas Iscariote. E ele se consagrava, ele era um comerciante, vendia quinquilharias, peixe, e ele fazia a vida dele assim. Por isso, Delina, que é essa característica aí dele ser eloquente e tal, porque ele era comerciante, vendia, né? E ele não tinha um magazine, ele tinha uma banquinha, né? Então ali você tem que falar mesmo, não tem jeito, né? Ele disse que entendia de contabilidade, né? Da contabilidade, ou seja, do dinheiro, como é que faz a negociação, né? E se transformou. Ele se colocou como o tesoureiro. Né? Aí a gente começa a perceber também um traço da sua personalidade. Né? E no texto ele diz assim: quem lhe analisa a personalidade o qualifica como culto, eloquente e polido. Olha só, coisa que nós, na história bíblica, né, nós não temos isso daqui, dele ser polido. Né? Também alegre e um homem realizado. Olha só que coisa. Isso vai mostrar para nós, ao longo do podcast, como é essa personalidade das pessoas que são alegres, polido, realizado, mas que tem uma ganância muito forte. Aí ele continua dizendo, destacam-se nele igualmente qualidades como, olha só, discrição e sensatez. Não é? Aí ele coloca, com certeza, um homem prático. É isso que você trouxe para a gente. São qualidades que a gente fica olhando para ele e fala, não, a gente não pensa nisso. E isso é ruim. Por isso que nós precisamos analisar. As pessoas podem ser tudo isso, mas pode ter um defeito grave. Né? Assim como cada um de nós. Né? Sua cabeça era de um comerciante. Seu negócio era adquirir, revender e contar lucros. Imediatista, considerava as pessoas e ocorrências através da ótica distorcida da realidade, pelo valor relativo, amoedado, social, transitório e não real. Está no livro Trigo de Deus, do Espírito Amélia Rodrigues, Arrependimento Tardio, no capítulo 12. Essa descrição dessa parte da personalidade dele. Né? Então, o Jesus o escolheu. Eu vou fazer uma pergunta. Jesus sabia desta personalidade de Judas? Sabia. Sabia, né? Sabia. Ele conhecia todos, né? Ele olhava, dizia que Jesus olhava para você, ele lia o seu coração. Então, ele sabia de todas as qualidades e de todos os defeitos que os apóstolos possuíam. E aí, Barbosa, concorda? Concordo, sim. Jesus conhecia todos, né? E aquela coisa que a gente falou no primeiro... foi no primeiro podcast. Toda a vida de Jesus foi planejada, né? Então, já sabia tudo o que ia acontecer. Veja só, uma coisa interessante que eu percebi nesta colocação aqui, de que Jesus escolheu e sabia. É um exemplo para nós muito grande, né? Sim. O Barbosa estava falando, ele escolheu, né? Ele tinha todas essas características, e Jesus veio para quem? Para esse tipo de pessoa, né? Para nós que somos totalmente imperfeitos. Ele disse que veio para os doentes e não para os sãos. Né? E ele veio no intuito de fazer Judas entender a proposta. Ele não veio para ser traído por Judas.
E nem Judas veio trair Jesus, não nasceu para isso. A gente tem que deixar isso claro, né? Os acontecimentos macros da vida de Jesus, ele estava programado e tudo, mas veja só, né, as coisas poderiam ter mudado completamente, ter sido totalmente diferente. Quem não deixou ser diferente? Nós. Aí Jesus sabia da dificuldade que ele teria conosco. E ele veio mostrar, e quem sabe esse pessoal abre o olho, segue o caminho diferente. E nós sabemos que nem todos os discípulos eram perfeitos. Cada um deles teve suas falhas, teve suas coisas. Pedro negou Cristo por 3 vezes. Né? Então, não foi só Judas. Judas foi o que fez a coisa pior, que causou a morte de Cristo. Mas os outros também o negaram. Então, foi essa a tônica que ele expôs ao amigo Celeste. Judas tinha ambição, fascinação pela riqueza, preocupação com a vida material e não conseguiu apreender o sentido da missão de Jesus. Para ele achava que Jesus era realmente o Messias. Olha só, que eles estavam esperando, né? Só que ele tinha aquele, além de tudo ser ambicioso e tudo, eles eram um povo cativo. E é óbvio que Judas, né, lutava pela sua libertação, a libertação do seu povo. Porque era um povo que tinha essa ânsia de liberdade. Né? Todo povo cativo tem essa ânsia de liberdade, e eles tinham essa ânsia de liberdade. Então, tendo Judas dele, né, essa certeza, né, de que Jesus era o Messias, né, e ficava fascinado pelos discursos, pelos milagres, né, pelo poder de Jesus, ele com essa visão, e que conviveu tão próximo, né, por que será que ele traiu? Judas traiu Jesus pelo fato de que ele não compreendeu as palavras de Jesus quando ele diz que ele veio instalar o reino dos céus. Então, como você descreveu, ele tinha essa ambição por riqueza e poder e dava muito valor às coisas materiais. Então, a gente pode dizer que ele era um materialista. E para essas pessoas, né, é difícil elas conceberem, né, que o reino dos céus que Jesus estava falando era espiritual. Essa ideia ele não conseguiu compreender. E aí ele achava que o reino dos céus ia ser instalado ali. E como ele admirava Jesus, porque Judas amava Jesus, sim. Né? E ele admirava por demais. Ele queria realmente ver esse reino de Jesus instalado na terra. Só que ali, materialmente falando, né, ele não tinha compreendido essa parte do espiritual. E Jesus diz, né, que ele veio instalar o reino dos céus no coração do homem. Mas não devia fazer muito sentido para ele. Tanto é que em várias passagens, né, Judas, ele meio que fica assim, mas por que ele não faz algo, né? Tipo, as pessoas aclamavam Jesus, as pessoas amavam Jesus ali, para tomar o poder. É fácil, né? Não ia dar muito trabalho, acho que na cabeça dele, né? Então, com essa ilusão na cabeça dele, ele faz alianças com pessoas de má índole, que eram até pessoas que Jesus recriminava os atos. Como é que ele falava dos fariseus, que eles hipócritas. Isso, chamava eles de hipócritas, mas mesmo assim Judas faz aliança com essas pessoas. Olha o perigo das ações dele, né? E chega a ser até uma ingenuidade, né, da parte de Judas, porque ele queria trazer esse reino dos céus, instalar e colocar Jesus ali no comando. Né? Jesus seria o comandante dele, né? Ele não queria nem tomar o poder de Jesus. Não era essa a ideia dele. Mas era a ideia de fazer as coisas acontecerem mais rápido. Estava demorando demais. E aí, nessa pressa aí, desse planejamento,
nada deu certo, né? Aí o resultado foi que foi um golpe em cima de um golpe, uma cilada dentro de uma cilada que armaram para ele. E os resultados, como nós veremos a seguir, não foram muito bons nem para Judas e nem para Jesus. Pois é, exatamente isso. Para a gente deixar cada um daqueles que estão nos assistindo bem posicionado, o que o Barbosa colocou lá no início está em João, do capítulo 12, do versículo 4 até o 6. Né? Então, João diz que ele faz uma referência que ele era desonesto. E porque os discípulos tinham certo... Assim, eles sabiam quem era Judas. Porque vai convivendo ali, você fica conhecendo os amigos. Né? Então, como João era muito próximo a Jesus, né? Então vejo que, né, ele coloca realmente aqui o que ele via, o Evangelho de João é um evangelho diferente dos outros 3 evangelhos, de Mateus, de Marcos e de Lucas. João, eu acho que ele pensou assim, poxa, todo mundo já descreveu tudo, ele faz um evangelho mais espiritualizado. Se você lê, né, ele não conta de alguns detalhes que os outros contam, mas ele vai mais no caminho assim da espiritualidade mesmo. Né? E, Barbosa, eu já fiz esta pergunta, então eu queria falar assim para você, que isso tudo que a Adelina nos trouxe, né, do que Judas traiu Jesus, né? Eu queria que nós viéssemos para o dia de hoje. Nós temos esta personalidade, nós, olhando para dentro de nós, né, nós ainda temos esta personalidade, alguns traços da personalidade de Judas, porque quando a gente olha para fora, para o outro, a gente vê algumas características que eu acho que Judas até perde algumas, entendeu? Judas não tinha todas que alguns que a gente vê, né, possuem, mas nós também possuímos. Tem alguma coisa assim? Você vê? Ora, Irandir, Judas andou com Jesus por 3 anos. Ele viu de perto tudo que Jesus fazia e ouvia o que Jesus dizia. Judas esteve com Jesus nos sermões, esteve na divisão dos pães, na distribuição dos pães, esteve em todos os momentos com Jesus nesses 3 anos. Judas ouviu todos os ensinamentos de Jesus. Ouviu o Sermão do Monte, então ele sabia que existia um caminho para seguir. A mesma coisa nós hoje ouvimos e cansamos de ouvir os ensinamentos, né? Está em todas as igrejas que você vai, está em toda a internet, basta você procurar, e mesmo assim nós ainda continuamos a falhar. Né? Isso não foi uma característica só de Judas, é nossa. E sim, eu concordo com você, hoje talvez Judas perdesse para muitos de nós na atualidade. Hoje eu fico me perguntando, aquela célebre frase que Jesus disse na hora de sua morte: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Hoje, será que Jesus diria essa frase dessa mesma forma? Diria. Porque nós sabemos o que fazemos. Hoje nós já temos... Jesus, naquela época, tinha aquelas pessoas que ele, inclusive, ensinava por parábolas, porque ele usava as coisas da época. Né? Mas hoje nós já temos a mente mais aberta, nós já temos mais conhecimento, nós já temos mais sabedoria, e mesmo assim continuamos a fazer a coisa errada. Então, talvez, eu, na minha concepção, acho que talvez Jesus hoje dissesse: Pai, perdoai-os, mas eles já sabem o que fazem. Boa. Eu faria assim hoje, né? Porque nós sabemos que estamos errando. E depois nós perguntamos: onde foi que eu errei? O que mais eu tenho que fazer? Nós falhamos no nosso ensino, nós falhamos no nosso exemplo, né? Não deveríamos ter mergulhado nosso filho ou filha, amigo, em um ambiente diferente, né? Então, acho que essa era a lição que Jesus queria nos deixar, né? Com essa amizade que ele teve a Judas.
era exatamente para nos mostrar essa coisa. Então, eu acho que hoje em dia nós temos essa e várias lições deixadas pelo Cristo. Infelizmente, nós fechamos os olhos. Mas na hora que sentimos alguma coisa, né? Na hora que sentimos a dor, vamos dizer assim, aí nós lembramos, eita, aquela passagem de Jesus, aquilo que Jesus falou, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse agido assim, mas é tarde, nós já estamos sofrendo. Então, Dê, e você, o que você acha? Eu concordo com o Barbosa, né? E a gente vê, né, que a todo momento o materialismo ele ainda é instigado, né, nas mídias sociais, na TV, tudo que a gente vê propagado é sobre o ter, né? E aí as pessoas acabam nessa busca incessante pelo ter, e esquecem, né, que o que realmente importa, na verdade, é o ser. Aí eu acho que aí está o nosso grande erro, né? E acho que essa é uma das grandes lições também que Judas nos ensina, porque essa busca incessante dele do ter foi o que acabou cegando ele ao final, né? E aí fica para nós assim a grande lição, porque as coisas materiais elas são passageiras. E aí quando Jesus diz o meu reino não é deste mundo, né? Aí cai por terra, né? Esse materialismo todo, né? Você, estou tentando fazer o reino aqui pro senhor, e agora que o senhor me fala isso, na verdade, ele já tinha falado, mas talvez não. Tinha mostrado, não tinha entendido. Exatamente. Né? Mas a gente tem que ter isso em mente, que as coisas materiais elas são transitórias, né? Reis e rainhas passam, reinos passam, a gente perde coisas, né? E elas são perecíveis, né? E com o tempo se acaba. Mas o que não acaba? Os seus valores morais que você pode conquistar durante a sua vida. Isso é seu para sempre, né? E começa a ser esses sentimentos bons que você vai conquistando durante a sua vida, começam a ser seus aliados na sua jornada da evolução, na sua busca à felicidade, né? E é isso que Jesus veio nos ensinar e que Judas não compreendeu. Ele estava ali tentando ter e esqueceu do ser. E a gente tem que se lembrar, né, que assim, é importante as coisas materiais? Sim, né? A gente tem que trabalhar para conquistar as nossas coisas, e afinal de contas nós vamos viver aqui um período nessa terra. Mas o que Jesus queria nos passar é não empregais, né, todas as suas forças na busca dessas coisas materiais e se esquecer do seu espírito, que aí no fim, né, você não vai chegar a lugar nenhum. Nosso maior esforço ele tem que ser para a gente lutar contra esse inimigo interior que a gente carrega dentro de nós, que é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né, que são eles, né, que nos fazem nos cegar pelas coisas materiais, pelo esse brilho, porque as coisas materiais nos encantam, né? Você vê, eu quero passar minha vida inteira só viajando, eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor casa, e você se esquecer de ser satisfeito com as coisas que você tem, né, de agradecer pelas coisas que você já conquistou, e nunca está suficiente, você sempre querer mais. Isso é o que o orgulho e o egoísmo faz com a gente. Então, por isso que a gente tem que minar esses dois sentimentos, como Jesus nos ensinou, né? E para a gente não se tornar vítimas iludidas, como Judas foi, do seu orgulho e do seu egoísmo. Exatamente. A gente percebe, né, que a ilusão, como é o texto, a ilusão do discípulo, nós vivemos muito isso, né? Eu ouço muito, né? Iradi, você mora no paraíso, né? Para quem não sabe, eu e o Barbosa estamos em Maceió, a Adelina está em São Paulo. Realmente é um paraíso, né? É muito bonito. Mas você não vai para a praia todo dia, você não por todo fim de semana, porque ele está muito próximo. Você vai, curte um pouco e volta.
eu passaria o dia aqui. Não, tá bom, os primeiros dias você passa. Depois, esta ilusão passa porque você tem uma vida, né? E então, nós vamos ver mais para frente, senão eu vou dar um spoiler, né? Mas a gente vai ver isso, né? Então, e uma característica de Judas muito interessante, que muitos de nós temos, é esta aqui. Sua é a voz primeira, algo que aconteceu bastante interessante aqui. Jesus estava num banquete que ele foi convidado, eles chamavam de um banquete, para um almoço, para um jantar, por uma pessoa bem rica. E ele estava lá. E entrou Maria Madalena com um perfume bastante caro, né? Uns dizem que era Maria Madalena, outros Maria, irmã de Marta, mas não importa, né? Estava com um perfume caro e passa esse perfume nos cabelos de Jesus, né? E aí Judas pega, porque Lázaro era um homem rico, né? Então, Maria, irmã dele, vivia ali com ele e também possuía a sua riqueza. E podia utilizar aquilo, né? E diz que custava 300 denários, né? Uma quantia bastante alta. E ela vai ungir, né, os cabelos de Jesus. Vai ungindo Jesus ali com aquele óleo caríssimo. E Judas olhou e falou assim, mas espera aí, que desperdício. Olha só, né? Que desperdício é esse, né? E eu me recordo de também ter dito alguma coisa assim, numa situação de que, mas por que dá um presente tão caro para essa criança tão pobre? Não é a mesma coisa? Não é? Ele vai usar um dia e dois, e a pessoa não tem noção. Então, Jesus, e ele vai e fala, por que não pega esse dinheiro e dá aos pobres? E eu fiz o contrário, eu já achei muito absurdo, dá para o pobre. Então, veja... Tá pior, hein, tio? É pior. Então, veja, o Judas queria fazer caridade e eu estava reclamando, a caridade estava sendo feita. Mas, quando a gente faz uma análise séria, a gente vê esses defeitos na gente, né? Graças a Deus a gente está corrigindo, mas tem. Então, veja só, aí ele recrimina, aí Jesus, ouvindo, ele dá uma resposta fantástica. Ele diz assim, recorda da pérola da amizade e da preciosidade da manifestação afetiva, alertando sobre a precariedade das coisas temporais que a Adelina estava falando e o Barbosa também falou. Então, vejam como é interessante, porque eu tive um tio que ele não tinha lá grandes posses, mas ele adorava receber a gente na casa dele. E ele comprava isso e fazia aquilo, sempre comida, né? Ele cozinhava, então ele fazia. Ele cozinhava, ele botava a minha tia para cozinhar. Ele ajudava, mas ele botava a minha tia para cozinhar. Então, veja só, é essa pérola da amizade. Você está dando de você para o outro. Olha a crítica que ele faz e olha o ensinamento que Jesus nos traz, né? É muito bonito, né? Tem uma passagem aqui que eu quero comentar com vocês, que eu acho que ela é assim, de uma beleza e de um ensinamento muito profundo. É daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como tinha muita gente, e cantando hosanas, colocando os mantos para Jesus sentado num burrinho, e tem uma passagem que diz assim que o burrinho era pequeno e Jesus tão grande, ficou tão estranho Jesus sentado no burrinho, né? E ele entrando de forma e todo mundo, né, louvando a Jesus. Claro, aquele povo que foi recebido por ele com carinho, que ouviu o Sermão do Monte, que, né, foi curado por ele. O povo lá estava todo, e Judas olhou para ele, para aquela cena, falou, agora! Ele já tinha aquele
ímpeto de que, poxa, Jesus veio nos libertar. Porque essa era a ideia do povo judeu, um Messias libertador, que iria juntar o povo e lutar contra Roma para libertar. E o pior, e escravizar Roma. Vejam que a coisa não era só se libertar. Eles queriam escravizar e fazer Roma passar pelos mesmos processos dele. E Judas, vendo aquilo, falou: rapaz, agora é a hora. Né? E Jesus, segundo o relato, nem sorriu. E isso deixou Judas decepcionado. Agora, o que eu queria que vocês comentassem é que Jesus fez aquela trajetória, recebeu todo aquele afago do povo, ele não mudou sua postura. Dessa atitude, gente, o que a gente pode tirar? Jesus, ele era muito reservado. Ele, além de reservado, era bem simples. E não seria essa ovação, com essa entrada dele lá, que iria fazê-lo mudar. Né? Então, e até porque ele sabia, né, o que viria depois disso. Ele sabia muito bem o que viria depois disso. Aquelas mesmas pessoas que naquele momento estavam ali aplaudindo, balançando galinhos, ovacionando, em breve estariam apedrejando ele nas ruas da cidade. Estariam chamando ele de isso, daquilo, de falso profeta, de impostor, disso e aquilo. Então, além de ele saber essas coisas, já era dele mesmo. Jesus era muito simples. Não seria como nós hoje, que gostamos disso. A gente adora chegar no canto e todo mundo, fulano chegou, aquela alegria toda. Né? Mas Jesus não. Ele era simples. A meta dele era essa. Era mostrar a simplicidade. Era mostrar a simplicidade. Enquanto Judas estava vendo ali uma oportunidade, né, para levar adiante o plano que ele tinha, de levar Jesus ao poder. Então é isso. Jesus era simples, era coberto de simplicidade. Eu concordo com o Barbosa. Eu acho que o que Judas viu ali foi a fama e o poder que Jesus tinha. E isso realmente nos encanta os olhos, né? A gente vê um famoso na rua, a gente já fica, uau, famoso, tal, não sei o quê. E a pessoa também, né, se torna assim, nossa, as pessoas gostam de mim, né? Mas eu acho que esse não é o coração de Jesus, né? Porque Jesus não veio procurando fama ou poder. Acho que ele ficaria feliz se ele visse as pessoas, né, praticando os ensinamentos dele. Acho que ele daí tiraria um sorriso dele. Vê que Judas tinha uma personalidade, ele tinha características boas, mas a que mais aflorou foi aquela da ganância. Né? E aí, gente, entra também num ponto que aí eu gostaria de conversar com vocês, que Judas não entendeu Jesus. Aí ele achou que Jesus é tão inteligente, né? Uma cultura tão grande, mas ele não sabe aproveitar as oportunidades. Olha, ele tem um defeito na visão de Judas. Não soube aproveitar. Esse era o momento de fazer o levante. Né? E Judas tinha, como nós vimos lá, que todos vocês falaram, Judas tinha, assim, ele era eloquente, ele era comerciante, ele tinha contatos com todos os tipos de pessoas. E também com políticos influentes em Israel, em Jerusalém. Aí ele foi, pensou com ele, não, eu vou apressar esse negócio aqui. Montou um programa na cabeça dele, um planejamento. Eu vou fazer isso. E ele começa a arquitetar. E quando a gente começa a arquitetar o mal, é fácil, qualquer um de nós. Vamos fazer X coisa para o lado negativo. A cabeça da gente parece que trabalha. Vocês percebem isso também? Ou não? Só eu. Todos percebem. Várias ideias. Só vai fluindo, né?
Pensar no bem a gente tem dificuldade, pensar no mal flui. É fácil. Porque a gente é mais versado ainda, né? Existem mil maneiras. Exato. A gente fica até riscando, não essa não, acha uma melhor e tal. E aí ele resolve, então, botar o seu plano em dia, né? Eu vejo que nós até vai se ligar ao que nós falamos agora, né? A gente gosta de ter pessoas influentes, ser amigos de pessoas influentes, não é mesmo, Babá? Quem não gosta? Né? Quem não gosta de estar ao lado eu conheço o seu fulano. Né? Você sabe com quem eu trabalho? A gente escuta muito isso. Você sabe quem eu sou? Então, a gente se sente bem. Infelizmente, a gente se sente bem ao lado dessas pessoas influentes, que às vezes nem sequer nos dá valor. Pelo contrário, nos escravizam. Né? Nos escravizam. E, infelizmente, nós estamos ali. Seu fulano é uma pessoa boa. Seu fulano é isso. Eu gosto de seu fulano. E seu fulano não sabe nem que eu existo. Só sabe que eu existo quando diz: vai ali pagar uma coisa para mim, vai ali limpar meu jardim. Né? Mas não, nós estamos ali. Olha, eu sou jardineiro da casa de seu fulano. Então, nós infelizmente, ainda temos essa índole de subserviência àqueles que achamos que tem mais. Ao que tem mais poder, ao que tem mais dinheiro, ao que tem mais a oferecer. E, às vezes, nem a oferecer, porque tem mais a expor, a mostrar que tem. Né? Então, nós, infelizmente, nós gostamos disso. Nós temos esse defeito. E então, com essa ideia que ele tinha, né, ele estava fazendo os planos, era amigo das pessoas mais influentes, ele pensou, e está lá no livro Boa Nova, pelo espírito do irmão X, no capítulo 24, que é o título A Ilusão do Discípulo. Ele diz assim: depois de atingir o alto cargo com que contava, então ele ia entregar Jesus, falar, porque ele sabia que os fariseus queriam Jesus, mas não tinham encontrado ainda um motivo para prendê-lo. E Judas sabia disso. Aí ele falou: peraí, eu vou fazer um acordo com esses homens, eu entrego Jesus. Depois eu liberto Jesus. Depois que fizer essa confusão, eu armar a confusão e a revolução der certo, eu liberto Jesus, eu dirijo a parte material e ele é espiritual. Essa era a ideia dele. Esse é o pensamento dos inconsequentes, que só pensam em si, não confiam nos outros, são apressados demais, querem atingir o fim sem pensar nos bons. Não entendem. Jesus queria uma coisa e ele queria outra. Nós temos muito ainda hoje em dia, Adelina, esse tipo de pessoa. Nós também somos assim? Sim, infelizmente. E esses intentos, né, que Judas estava querendo realizar eram muito perigosos, né, como você falou, né? Ele queria começar uma revolução que levaria a um reino que custaria muito sangue e sofrimento. Vocês acham que Jesus faria parte de um intento deste? Tem nada a ver com os ensinamentos dele, né? Quando foi que ele falou que ele ia instalar o reino, né, à custa do sofrimento das pessoas? Ele nunca fez isso, ele veio aqui apaziguar os nossos sofrimentos, né? E eu acho que é isso que a gente vê ainda hoje acontecendo muito, né? Então, o quanto que nós estamos dispostos a abrir mão da nossa paz ou do sentimento de amor ao próximo para a gente conseguir algo material, uma posição, um bem material, um reino, um país, né? Qual que seria esse custo? A gente vê todos os tipos de maldade acontecendo no mundo, né? Então, a gente vê grupos extremistas, né, querendo o poder à custa da vida de famílias, né, infligindo violência, né? Essa semana mesmo eu vi uma matéria que bombardearam uma escola porque eles não querem que meninas estudem.
acho que foi na Ásia, se não me engano, ou na África, não lembro exatamente, no país, mas porque eles querem dominar, a dominação ali do poder, não querem que as mulheres estudem, né? A gente vê crianças sendo sequestradas para se tornar soldados, porque eles não querem também perder o poder, eles precisam de soldados, né? A gente vê muitas pessoas hoje em dia ainda vivendo na opressão, né, de governos que querem manter lá o seu poder, né? Então, a que custo você quer manter esse seu poder, a sua fama, a sua influência, né, as suas riquezas, né? Custo da sua paz de espírito, da sua paz de consciência, porque o valor vai ser cobrado. E não é barato, como a gente vai ver que não foi com Judas, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, que o poder aqui na Terra, ele é temporal, não dura. A gente tem um chefe na empresa, daqui a pouco tem outro. A gente tem uma rainha governando, agora temos outro. Né? Então, o poder aqui na Terra não dura. Né? Isso é tudo uma grande ilusão. E a gente vê que Judas estava o quê? Perdido nesta ilusão. Ele queria conquistar um reino que era temporal. E Jesus falava de um reino que era atemporal. Né? Era um reino que seria implantado no coração das pessoas, né? É um reino espiritual lá na nossa verdadeira morada, não é aqui nesse planeta onde nós temos essas vivências, que daqui a pouco a gente também vai voltar, né? A gente não é matéria, a gente é espírito. E a gente tem que conquistar o quê? Coisas para o nosso espírito, né? Valores morais para o nosso espírito e não valores materiais, coisas materiais. Muito bem, é isso, mas é exatamente isso mesmo. Né? E aí, ele ficou naquela situação e resolveu. E ele, então, ele foi lá no Sinédrio conversar. Caifás, Anás, Caifás, deve ter tomado um susto, porque caiu no colo deles uma coisa que eles estavam desesperadamente atrás. Então, não é? Da oportunidade de prender e se livrar de Jesus. E diz que Judas aguardou horas para essa entrevista com Anás e Caifás. E devia ter outros membros, mas é mais citado isso, né? E recebeu 30 moedas. E aí entregou Jesus. Com um beijo, como disse o Barbosa. Né? E o que ele começou a ver depois, começou a aterrorizar. Por quê? Ele contou o plano dele para Anás e Caifás. E concordaram. Não, vamos fazer exatamente isso. O feitiço virou contra o feiticeiro. Né? Ele traiu e foi traído. Porque a ideia dele não era a de que Jesus fosse. Ele nunca imaginou isso. Aí, quando ele se deu conta, que ele viu que Jesus foi conduzido à cruz, calmo, sereno, deixando um exemplo maravilhoso para todos nós, como se deve passar pelo sofrimento, passou pela traição, não só de Judas, como disse Barbosa, muitos daqueles que estavam ovacionando ele lá na entrada em Jerusalém, estavam lá no meio. Eles foram pagos para engrossar o couro. Muitos foram mortos porque defendiam Jesus. No meio do povo, foram esfaqueados. Né? Então, vejam, quando ele percebe isso, de um exemplo de Jesus, ele vai buscar Caifás. Caifás ri, ele joga as moedas, sai, né? E vai se matar. Né? Então, o Barbosa, a gente precisa, então, meu querido, prestar bastante atenção nos planos da gente, né? Antes, para ver quais as consequências, mas é uma situação do ambicioso, não é? Exatamente. E nós temos, ao fazermos nossos planos, sejam eles quais forem, contar
apenas conosco, de certeza apenas conosco. Eu penso assim, eu quero fazer isso, assim, assim. Eu não posso fazer meus planos contando com Delina e Irandir. Eu não sei se eles vão concordar com o meu plano. É como eu chegar na casa da Adelina, da casa do Irandir, encontrar alguma coisa fora do lugar, né, e vou lá e tiro dali e coloco no lugar que eu acho que está correto. E quando o Irandir chegar, quem tirou isso aqui? Eu pensei que você ia gostar disso aí. Não, eu pensei uma coisa, mas o Irandir não quer, o Irandir quer outra. Então, nossos planos, né, devem ser preparados, arquitetados, com a devida sabedoria de que somente a nós diz respeito. Judas fez isso, né? Idealizou, contou aos sacerdotes e confiou. Sofreu o mesmo mal que ele cometeu depois, a traição. Eu acho que muitos de nós também acaba já conseguindo, já fez. Né? Porque eu acho que quando você se entrega ao seu amor, né, você diz para a pessoa que você a ama e ela também, você selou ali um pacto, né? E trair esse pacto é muito complicado. É muito complicado. Para quem trai, para quem é traído. Mas quem vai sofrer mais é quem trai. Com certeza. Exatamente. Quem foi traído vai sentir, mas quem trai vai sentir muito mais. E é o que aconteceu. O texto nos diz: de longe, Judas contemplou as cenas humilhantes e angustiosas do drama do Gólgota. O remorso o abraça, dilacerando-lhe a consciência. Aí um pensamento toma. Sem amigos, traidor, viu que entrega o amigo querido de forma ignominiosa, ele somente pensa em desertar da vida. Gente, é uma situação complicada, né? Então, naquele momento, não se recordou das exortações acerca da prece, da comunhão com o Pai, do perdão lecionado tantas vezes pelo Nazareno. Eu já traí, né? Não fiz assim igual Judas, um amigo assim, não, né? Mas eu traí a minha própria palavra, né? Com a minha esposa, né? Com o filho. E a gente percebe o quanto isso dói. Quando você faz isso, e você analisa isso, depois você vai ter que analisar, não tem jeito, isso vem na sua cabeça. Né? Dói. Imagina Judas nesse momento. Aí diz que ele somente escuta a voz tenebrosa do seu tremendo remorso. E aí ele vai, então, se dirige ao vale do Himon, não sei se é esse bem o termo que se lê, compõe um laço em torno do pescoço e se deixa pender, vencido pela dor, ingressando no mundo espiritual atormentado e sofredor. Porque não pense que nós vamos sair daqui e vamos dormir, como diz, né? Nós não vamos lá dormir. Quando nós chegamos do outro lado, é o lado da verdade, aonde não vai ter um monte de juiz nos julgando. Quem vai nos julgar é a nossa própria consciência. Aqui, nós conseguimos colocar um pano na nossa consciência, mas lá não botamos nada. Não tem como esconder de nós mesmos aquilo que nós praticamos. Então, o remorso é cruel. Né? Bem que ele tentou lá desfazer o trato, mas não percebeu que ele fora traído também. Estava cego pela sua ambição. Hoje nós somos cegos assim também, precisamos prestar atenção. Como deve ser triste aquele que cometeu um erro por sua ambição, avareza, ou porque quis que seus desejos fossem concretizados. Não é mesmo, Delina? E depois o Barbosa também comenta. É muito triste, né? É que nem eu falei, nos custa muita paz de espírito essas nossas ações. Então,
todo o sofrimento que a gente inflige ao próximo, pela lei de justiça de Deus, nós teremos que expiar. E aí, esse sentimento de culpa que domina Judas já é o começo. Né? Você ali sofrendo por um ato que você cometeu que você não anteviu. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com os nossos atos. Né? Você fazer acordo com pessoas que Jesus já havia falado que eram aves de rapina por dentro, né? Não eram honestas com o povo, né? Roubavam o povo pobre. Né? Então, você fazer acordos com esse tipo de pessoa já te deixa numa situação que você não pode prever o futuro. Eles podem te passar a perna, foi o que aconteceu com Judas. Né? Eles se aproveitaram de uma situação, né? E falaram assim, seu plano é maravilhoso, é isso mesmo, vamos nos livrar de Roma. Né? Judas ali achando que eles estavam completamente ali fascinados pelo plano dele. Até porque ele era uma pessoa eloquente. Né? Ele estava acostumado, né, a vender coisas, e ele sabe, né, que o vendedor convence as pessoas. Então, ele provavelmente deve ter saído dali que ele convenceu, né, Anás e Caifás, mas ele esqueceu, né, da mente maligna que essas pessoas também possuíam. E aí eles se aproveitam mesmo dessa situação e acabam passando a perna nele. E isso não tira, né, a responsabilidade de Judas. Anás e Caifás também vão ter que expiar os seus erros, né? E acho que até com mais, acho que até com mais rigor, porque eles tinham muita mais maldade, né, do que Judas, que tinha um outro intento na cabeça, né? Ele não tinha um intento tão maldoso assim. E aí isso também serve de lição para a gente, né? Para a gente também sempre nos atentar. Minha avó falava, né? Cuidado com os seus amigos. Quem são seus amigos? Agora você não pode confiar numa pessoa que você nem conhece ou que já tem a fama, que não é honesta, né? Muita ingenuidade nossa. A gente não pode ser assim. Barbosa, eu não consigo sequer mensurar, né, o que passou na cabeça do Judas quando ele viu o que estava acontecendo. Porque você falou agora há pouco que traiu. Você traiu, mas a consequência não foi tão drástica quanto a morte. E ele teve esse final. E ele foi, como diz aí, né, para o mundo espiritual, atormentado e sofredor. E como eu disse lá no começo, né, Jesus sabia, Jesus conhecia, e era um dos discípulos que Jesus mais gostava. Tanto que, vendo o sofrimento dele, poucas horas depois, Jesus morreu, né, depois que ele suicidou-se, que ele entregou, poucas horas depois, Jesus morreu. E para onde Jesus foi? O que Jesus foi fazer quando faleceu, né? Quando morreu? Foi lá onde estava Judas. Ele passou 3 dias lá com Judas, nesse lugar tenebroso onde Judas estava, acalmando ele. Né? Ele não tirou ele de lá, não. Ele foi acalmar. Tanto era o sofrimento de Judas, né, pelo ato que cometeu, né, que Jesus, após falecer, após morrer na cruz, foi direto, o seu espírito foi direto lá para onde estava Judas. Né? Acalmar ele, conversar com ele, mostrar a ele as coisas, conversar, tentar fazer com que ele dormisse, que ele se acalmasse. E só saiu de lá quando ele estava calmo, quando ele conseguiu dormir. Aí sim, foi que Jesus veio e cumpriu a palavra anterior, de que no 3º dia ressuscitaria, no 3º dia reconstruiria o seu templo. Então, é muito sofrimento. Foi muito sofrimento. Porque ele chegar ao ponto, uma pessoa tão esclarecida, tão vivida, principalmente na companhia de Jesus, 3 anos, e ele chegar ao ponto de cometer um ato que é o mais condenado pelos céus, que é o ato do suicídio. Então, observe o sentimento dele, o sofrimento que ele passou após este ato. É muito complicado mesmo.
né? Quando a gente trai a palavra que a gente dá aos outros, e ali, quando você aceita ser discípulo de Jesus, você age de forma contrária, é a traição. Porque a traição não é só essa que nós estamos colocando de Judas, ou que o marido trai a mulher trai o marido. Não. Qualquer coisa que eu concordo, acerto com você e não cumpro, eu estou traindo a minha palavra. Estou traindo a sua confiança. Porque eu marquei com você e você não veio, não me deu nenhuma justificativa. Né? Eu vou desmatar ali, eu estou traindo, né, o meu acordo divino. Eu estou traindo a lei de Deus, porque eu estou desmatando a floresta, eu estou matando os animais, eu estou poluindo o rio. Isso é traição. Você não está cumprindo com a lei de Deus. Então, a traição é amplo, é um termo amplo. Né? E você falou uma coisa muito interessante. Judas traiu Jesus por uma ideologia até nobre. Né? Ele quis fazer uma coisa para ajudar o povo dele. Né? E tem muitos de nós que traem Jesus ainda hoje. Né? Porque quando eu prego a palavra de Deus e faço o contrário, meu amigo... como a Delina falou, Anás e Caifás vão pagar mais caro o preço. Porque Judas. Porque aqueles tinham maldade no coração. E nós temos visto isso muito no nosso dia. Pessoas que pregam, que mostram, que faz, mas lá atrás, quando eles estão na vida pessoal dele e ninguém está vendo, é complicado. Chico Xavier tem uma frase que ele diz, né? Aos outros eu dou o direito de ser como são e a mim o dever de ser cada dia melhor. E eu acho essa frase assim, muito importante para a gente levar ela no nosso dia a dia, porque principalmente a nós espíritas, né? Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, a gente pode até considerar, né, que Judas, né, tipo, ele era mais ignorante, né? Ele tinha lá, ele não compreendeu a palavra de Jesus, mas a gente compreende. Então, o nosso peso, né, de uma traição é muito maior. Então, a gente precisa, sim, prestar atenção nos nossos atos e nas consequências que os nossos atos podem causar ou não aos outros. A gente tem que ser responsável. Eu vou ficar com a frase do Barbosa lá. Pai, perdoe o que eles fazem, mas eles sabem sim o que estão fazendo. Olha, esse dali sabe. Foi ótimo. Agora, Barbosa e Delina, há perdão para as nossas faltas? Claro que existe sim, Irandi, o perdão. Porque nós sabemos que Deus, ele não gosta muito do pecado, mas ele ama o pecador. E principalmente quando o pecador se recompõe, o pecador se refaz, se arrepende de seu pecado, não erra mais, como Jesus dizia, vá e não peque mais. Então, ele nos dá várias e várias reencarnações para que possamos repor, né, refazer o que fizemos em vidas anteriores, né, até chegarmos à perfeição. Porque não é nessa vida, nem na seguinte, que eu vou me tornar uma pessoa perfeita. Nem Chico Xavier foi perfeito. E olhe que ele era a pessoa que era. Para quem conhecia e sabe quem era. Né? Mas ele mesmo dizia, me dou o dever de ser cada vez melhor. Então, se ele disse isso, era porque ele não era tão perfeito. Ele deveria ser melhor ainda, ele queria ser melhor. Né? Então, o perdão sempre vai existir, porque Deus sempre foi e vai continuar sendo o nosso Pai. E o Pai sempre perdoa o Filho. E aí, Dê? Sim, ele nos perdoa, graças a Deus.
Eu acho que é aquilo que a gente aprendeu, né? Quando Deus nos criou, ele nos criou simples e ignorantes. E ele sabe, né, que para nós aprendermos, a gente precisa de tempo, a gente precisa de vidas, a gente precisa de experiências. E, às vezes, por conta do nosso livre-arbítrio, às vezes a gente escolhe, né, o caminho mais correto, às vezes a gente vai pelo caminho do meio e às vezes a gente pega o caminho mais tortuoso. Mas eu acho que o que a gente pode entender disso é que todos os caminhos levam a Deus. Não interessa se você pega o caminho, o maior caminho ou o menor caminho. Eu acho que com a lei de progresso de Deus, a gente consegue compreender que a gente vai evoluir. E aí a gente escolhe se a gente vai querer evoluir assim de uma forma mais fácil ou de uma forma mais penosa. Mas o caminho leva a Deus, né? Não importa quanto tempo leve, mas eu acho que Deus nunca desiste de nós. Muito bem. Deus é amor, né? E o amor, ele vai perdoar sempre, né? Na sequência, né, o Judas fez isso e ele realmente foi espiar de uma forma bastante dolorosa a sua falta. Como todos nós vamos espiar as nossas faltas, né? De acordo com aquilo que nós fizemos. A responsabilidade é nossa. Nesta vida pode ser que nós não sejamos punidos, mas quando nós passamos para a vida espiritual, porque, como disse a Adelina, nós somos espírito, nós não somos daqui. E tem uma frase que eu gosto muito: nós somos seres espirituais tendo experiências na matéria. Que é assim que nós progredimos, né? E no livro Crônicas de Além-Túmulo, do Espírito Humberto de Campos, no capítulo 5, Judas Iscariotes, ele faz uma entrevista com Judas. E aí Judas diz para ele: depois de minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatórios da minha falta. Séculos. Sofri horrores nas perseguições infringidas de Roma, já em reencarnações, né, aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, eu fui traído, vendido e usurpado, vítima da felonia e da traição. Deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV, como Joana d'Arc, né? Foi a última encarnação dele. Desde esse dia em que entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade, pelos meus verdugos, teve piedade pelos verdugos dele, aprendeu a lição que Cristo nos deu, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha consciência. Olha que interessante. Não foi o perdão de Deus, porque Deus perdoa sempre. Ele não, quem não se magoa não vai ter necessidade de perdão. E ele fecha, então, dizendo: sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha consciência. Eu tenho que me perdoar. Porque se eu não me perdoar, eu não avanço. Esta foi a vida de Judas. E estas foram as nossas amargas. Então, o benefício do perdão que o outro me dá é bom. Mas eu me perdoei? Então, é algo que nós precisamos ver. Eu fiz algo errado. Eu só me liberto depois que eu conseguir expiar esta falta e me perdoar. Então, achei esta colocação, a colocação dele é perfeita. E ele, então, virou um exemplo para mim muito grande. Porque, normalmente, a gente vai buscar os exemplos nas homens virtuosos e tudo, lógico, mas aqueles que não são virtuosos também mostram como eu não devo caminhar. Deline Barbosa, no texto
do Crônicas Além Túmulo aqui, Judas Iscariote, Humberto de Campos disse que estava em Jerusalém e era a época da Paixão de Cristo, a época em que Jesus foi traído e morto. E ele encontrou Judas lá. E Judas estava parado, sentado num monte, olhando para a paisagem onde Jesus deu os seus últimos passos rumo à cruz. Judas já havia, né, se recomposto, se perdoado, e ele diz que gostava de ir lá para rever as cenas, rever o que ele havia feito. Na avaliação de vocês, qual o benefício que isso traz para o espírito já liberto dessa culpa? Olha, eu, como sempre, eu admiro demais o Humberto de Campos, porque ele narra tudo perfeitamente. Então, essa narrativa aí desse capítulo, quem puder, né, puder acessar, essa crônica do Além Túmulo, esse capítulo 5, é muito rico, ele é muito lindo, essa aproximação dele com Judas. E é aquela coisa, Irani, ele volta ao local, né? Por quê? Ele já está purificado, ele já se perdoou, a consciência dele, né, já sentiu o beijo do perdão. Então, ele já está ali, tranquilo. Mas ele volta, porque a gente aprende com nossos erros. Então, ele errou aquilo ali. Então, cada vez que ele olha para ali, ele vê que ele cometeu, ele aprende com aquele erro, né? Mesmo ele já sendo quem é atualmente, né? Já tendo pago, como pagou na fogueira, né? Quando ele, na última encarnação dele como Joana d'Arc, mas ele ainda volta ali. E ele também narra a tristeza dele nessa época, né? Em que vê que é a época que ele mais é lembrado, principalmente com aquela brincadeira que o pessoal faz, que hoje em dia, graças a Deus, já diminuiu, aquele negócio de bater em Judas, matar Judas, fazer isso, fazer aquilo. É a malhação de Judas. A malhação do Judas. Então, quer dizer, isso para ele ainda é sofrimento, né? Mesmo ele estando num patamar alto da espiritualização, para ele ainda é sofrimento ver que as pessoas ainda o tratam dessa forma. Então, você imagine, nós moramos numa cidade pequenininha, aí vamos morar numa cidade maior. Quando a gente volta àquela cidade pequena, depois de um longo tempo, a gente sente aquela paz, sente aquela tranquilidade, né? Sente aquele aconchego. Então, ele observando o local e sabendo o que aconteceu, ele já não sente aquele remorso, ele já sente paz, já sente tranquilidade, porque sabe que tudo que ele fez já pagou, e tudo que ele fez já foi perdoado, e tudo que ele fez, ele mesmo já se perdoou. Eu acho essa postura que ele tem de voltar ao local onde tudo aconteceu, né? É uma postura de muita humildade e nobreza. Porque, primeiramente, quando eu sempre gostei da história de Joana d'Arc. Joana d'Arc já até é uma outra figura para a gente, né? Completamente diferente de Judas. E quando eu era pequena, eu li o livro de Leon Denis, né? De Joana d'Arc. E depois eu assisti o filme, então era uma figura que eu gostava muito. E só que quando eu era pequena, eu não entendi que ela era a reencarnação de Judas. Eu era pequena mesmo, quando eu li, eu tinha uns 13 anos ou 14 anos, assim. E aí, já um pouco mais velha, aí eu entendi aquela informação. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para o tio Di, perguntando se era verdade. Eu falei, deixa eu consultar aqui os universitários. E aí ele me mandou um textão, assim, dizendo que realmente... né, Leon Denis, o irmão X, através de Chico Xavier, né, eles dizem, né, que Joana d'Arc foi a última encarnação de Judas. E aí foi que eu achei assim muito legal, porque olha só esse espírito, né, todas as encarnações que ele deve ter passado, sofrido, espiando aquela falta que ele cometeu, né, contra Jesus, mas
olha só onde culminou, né? Culminou numa outra história, numa boa história, porque hoje em dia Joana d'Arc é uma das padroeiras da França, né? Quantas instituições de caridade não levam o nome de Joana d'Arc? O centro espírita onde eu frequento chama-se Joana d'Arc, né? Então, olha o quanto de bem que deve ser realizado, né, sobre a supervisão de Joana d'Arc, que é Judas Iscariotes, né? Então, finalmente, ele entendeu o reino que Jesus tanto falava. Ele conseguiu instalar aquele reino dos céus no coração dele, né? E se você estuda a história de Joana d'Arc, você vê, né, que ela é uma menina, ela é médium desde muito pequena, e ela ouvia 3 anjos, que era São Miguel Arcanjo, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. E eram 3 espíritos que iam guiando, né, as ações dela, o que ela precisava fazer, e ela confiou o tempo todo na espiritualidade. E é uma história muito bonita de redenção, realmente, para o espírito dela e dele, que é a mesma pessoa, né? E que aí, depois, no final de tudo, você ainda tem esse relato do que ele volta, né, a essa situação para ele rever o erro dele. Então, eu acho isso de extrema nobreza, porque isso é um dos passos que a gente tem que seguir quando a gente erra, né? A gente tem que ver o que foi que eu errei. Porque se você não enxerga o seu erro, se você não enxerga o seu defeito, como é que você vai melhorar? Como é que você vai fazer diferente? Né? Então, é uma grande lição para a gente também, né? Então, a gente tem que volver lá onde foi que eu errei. Como é que eu posso fazer diferente agora? Né? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou fazer para tirar esse orgulho, esse egoísmo, essa ambição? Qualquer defeito que a gente tem, essa falta de paciência, como é que eu vou melhorar isso? Né? Então, para tudo que a gente tem que melhorar na nossa vida, a gente tem que rever os erros que a gente tem durante a nossa vida, né? E aí, através das experiências que a gente vai tendo ao longo do tempo, a gente vai sanando esses defeitos, a gente vai melhorando ali, vai melhorando um pouquinho ali. Vai sair perfeito? Não, mas tem outra vida. Calma lá, não precisa ser tudo nessa, né? Mas eu acho que Judas deixa esse grande exemplo para a gente, porque eu acho que durante as encarnações que ele passou, ele aprendeu a dar valor à honestidade, né? Aprendeu a dar valor à confiança, à lealdade, né? Porque ele passou por provas muito difíceis. Ele, como Joana d'Arc, sofreu o mesmo que Jesus sofreu. Ele foi traído, vendido e usurpado. Mesma coisa. E aí, quando você se vê nessa situação, você tem aquele sentimento ruim, né? Poxa, eu confiei naquela pessoa. Poxa, eu não tô acreditando que ele tá fazendo isso comigo. E aí eu acho que é engraçado, quando a gente passa pela situação, aí a gente compreende que a gente não deve fazer isso com o próximo, né? Então, é por isso que Deus permite a gente passar por essas experiências, que é para a gente aprender exatamente isso. Né? O que você não... E Jesus dizia, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Mas o que você não quer para o próximo, o que você não quer para você, você não faz para o próximo. Né? E é isso que a gente tem que aprender. E aí, a gente vai passando, né, pelas nossas provações. A gente tem as nossas provações em sociedade, que eu acho que esse valor à honestidade é uma coisa que está muito em pauta, né, hoje em dia, que a gente sofre muito com isso, com a falta de honestidade de muitas pessoas, né, e que acabam prejudicando muitos grupos de pessoas. E a gente passa por provas também só nossas, né? Cada um está no seu corre, está na sua busca da sua evolução pessoal, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa humildade que Judas nos ensina, né? De olhar, voltar, o que foi que eu errei, com quem foi que eu errei, né? O que me levou a esse erro, né? E aí, a partir daí, melhorar, né? Tipo,
agora eu posso fazer desse jeito. E como o Barbosa disse, né, ele agora, ele já é um outro espírito, outro patamar, né, ele não sofre mais. Mas eu acho muito nobre da parte dele fazer isso, porque acho que foi uma grande lição para o espírito dele e também uma grande lição para nós, né? Para a gente não incorrer no mesmo erro. Muito bem explicado. Está aqui Judas na nossa visão. É um espírito que cometeu um erro, trabalhou e foi perdoado logo de início, como o Barbosa disse, Jesus desceu para estar com ele, já era o perdão, agora faltava ele se perdoar. E ele, depois de tudo isso, ele se perdoou. Que fique para a nossa reflexão tudo isso. Indo para o término, então, já terminamos, e nós vamos pedir para o Barbosa fazer as suas considerações finais. Por favor, Barbosa. Que pena que chegamos ao final, né? E eu saio desse podcast com a certeza que Judas não foi um traidor. Ele errou. Ele cometeu um erro de confiar em outras pessoas, cometeu o erro de pensar no reino de Deus, no reino de Jesus, como um reino material e não espiritual. E eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, a todos vocês que nos mandam mensagens fortalecedoras, mensagens de incentivo. Que vocês continuem nos acompanhando, nos assistindo, comentando, interagindo. E façam alguma pergunta que tenham dúvida. Qualquer pergunta pode fazer lá no YouTube, no Spotify, que nós responderemos com todo prazer, né? Então, fiquem à vontade. Agradeço de todo o coração e peço que Deus e o nosso Jesus abençoe a cada um de vocês, aos seus lares e aos seus familiares. E até o próximo podcast, se Deus quiser. Abraço, Iradi, abraço, Delina. Se Deus quiser, até o próximo. Obrigado, Barbosa. Obrigado. Delina, suas considerações finais, por favor. Primeiramente, eu quero agradecer por poder participar desse podcast. Eu achei lindíssimo esse estudo sobre Judas Iscariotes, aprendi muito. E eu quero deixar aqui para o pessoal essa frase que eu pensei ontem. Deus não desiste de nós, então não desista de si mesmo. Esse também foi um grande exemplo que a gente teve da vida de Judas Iscariotes, e apesar de ter errado muito, né, da consciência dele ter cobrado arduamente por esse erro que ele cometeu, Deus nos dá inúmeras chances, inúmeras oportunidades de nos melhorarmos. Então, vamos agarrar essas oportunidades que nós temos durante a nossa vida e não se esquecer que Deus é Pai, né? E todos os caminhos levam a Deus. E é isso. Fiquem com Deus. Agradeço também a espiritualidade amiga por nos dirigir e a gente se vê no próximo podcast. Muito bem. Eu também quero agradecer a Barbosa, a Delina, por esta oportunidade de juntos a gente refletir aqui, trazer os nossos comentários sobre esse grande espírito, né? Judas Iscariotes, pelo exemplo que ele acabou nos trazendo, para que nós reflitamos bastante. E eu também tenho uma frase que ontem eu ouvi num dos nossos cursos, né? O Paulinho, ele falou algo muito bonito mesmo. Eu vou pegar essa frase e vou colar aqui na minha parede para que eu não esqueça. Nós estamos falando sobre a lei do amor, sobre a moral, e ele disse que sem moral não há estrada para chegarmos a Deus. E é exatamente isso, né? E Judas, infelizmente, ele não seguiu esse caminho, mas no final do sofrimento, passou por tudo aquilo, ele conseguiu atingir esse estágio, e nós devemos seguir o que Jesus nos trouxe, a lei moral. Né? Então, meus queridos, muito obrigado, estou muito feliz, eu também aprendi muito nesse estudo com vocês agora nesse podcast, e estaremos, então, de volta no próximo
e que Jesus abençoe a todos vocês. Obrigado, Delina. Obrigado, Barbosa. Até o próximo. Fiquem com Jesus.